Aí os discípulos, que eram muito religiosos, já estavam a se perguntar: mas que método é esse que não vimos? Não é essa forma dele trabalhar? Não é assim que ele costuma curar? O que é isso? Igreja, eu enquanto estudei, eu entendi. Naquele tempo, os judeus acreditavam que a saliva tinha partículas milagrosas. Havia doenças que podiam ser curadas com a saliva. Pode ler, os judeus acreditavam que a saliva curava. Sabe por que Jesus pegou na saliva? Porque quando eu comecei a olhar para aquele homem, um homem que já estão ali perguntar quem pecou, se é ele ou o pai, o que significa que as pessoas olhavam para aquele homem com desprezo. As pessoas olhavam para aquele homem lhe diminuindo por causa da deficiência, lhe achavam pecador. É um homem que cresceu sem autoestima, é um homem que cresceu com aquele espírito de rejeição, é um homem que cresceu sem fé. Por quê? Porque as pessoas lhe julgavam pela circunstância dela. Então, para Jesus entrar na vida dele e trabalhar, Jesus tinha que se pegar em alguma coisa. Como Jesus sabia que ele acreditava que a saliva era algo milagroso, a Bíblia fala que Jesus pegou e cuspiu. Sabe o que eu entendi? Jesus começou já a trabalhar com a fé daquele homem. Está a entender? Há momentos da tua vida que Jesus vai usar aquilo que você já tem. Uma vez o pastor pregou e falou o seguinte: igreja, há muita coisa que ainda não se revelou na tua vida por causa do teu nível de entendimento. Quando você tem um nível de entendimento alto, há coisas que Deus vai te revelar no nível do teu entendimento. Agora você começa a entender este cego, uma pessoa completamente desprezada, uma pessoa que cresceu sendo humilhada. Aí Jesus, para aparecer, Jesus podia só declarar, mas Jesus primeiro queria trabalhar com a fé daquele homem, com aquilo que ele acreditava. Aí a Bíblia está a dizer que Jesus pegou e cuspiu e fez-se uma massa. Aquela massa nós chamamos de lodo, fez lodo, a semelhança do barro, fez lodo, a semelhança do barro. Igreja, Jesus aparece na vida daquele homem e ele pegou no cuspe e lançou para a terra. Por quê? Porque Jesus sabia qual era a cultura e qual era a crença dos judeus. Eles acreditavam no cuspe. Então Jesus falou: vou trabalhar com aquilo que é a fé dele, para que Jesus pudesse abrir a mente daquele homem. Ele disse: vou trabalhar com aquilo que ele acredita, aquilo que é o conhecimento dele. Por isso é que quando você lê, quando Jesus estava no deserto, a Bíblia fala que tinha uma grande multidão, não havia comida. Jesus perguntou nos discípulos: o que vocês têm? Vou trabalhar com aquilo que vocês têm. Jesus podia orar e dizer: Pai, manda peixe, manda pão. Mas Jesus perguntou: o que vocês têm? Há momento que Deus vai trabalhar com o nível do teu entendimento, com o nível do teu conhecimento, com aquilo que você tem. Aleluia! Quando aquela mulher dos profetas, foram para levar os seus filhos, o profeta está a perguntar: o que tens? O que tens? O profeta também podia orar, aparecer dinheiro, mas está a perguntar: o que tens? Eu vou trabalhar com aquilo que você tem, para que se manifeste a glória do Senhor. Eu vou trabalhar naquilo que você quer. Aleluia. E a Bíblia está a dizer que Jesus cospe e faz lodo. Igreja, eu entrei para o livro de Jeremias. A Bíblia está a falar que Deus aparece para Jeremias e diz: Jeremias,
desce à casa do oleiro, que de lá te farei ouvir as minhas palavras. Jesus está no Novo Testamento, está a fazer um barro, um lodo com cuspe. Aí você entra no Antigo Testamento, Deus aparece a Jeremias e diz: desce à casa do oleiro, que de lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando Jeremias chega, encontra o oleiro a fazer um vaso. O vaso quebrou. O oleiro não foi buscar outro material. Pegou, a Bíblia fala, no vaso que estava quebrado, ele começou a fazer outro vaso de acordo à sua vontade. Ele estava a trabalhar com barro. Agora entra no Novo Testamento. Jesus está pegando um cuspe, está a juntar com poeira, com pó, está a ficar barro. Porque ele veio para corrigir a vida daquele homem. Ele veio para juntar o que estava quebrado. Ele veio para curar os enfermos. Ele veio para libertar os cativos, os oprimidos. Ele veio para corrigir o que está mal. Aleluia! Jesus está fazendo lodo, barro. Aquele homem cego veio com defeito de fabricação. Estava quebrado, não só visualmente, emocionalmente, espiritualmente. Era um homem quebrado. Jesus disse: eu sou oleiro, assim como o oleiro faz com esse vaso, eu não posso fazer com vocês. Eu não sei quem está quebrado nesta noite, nesta atividade. Eu não sei o que te quebrou, mas como boca de Deus, estou a declarar: o que está quebrado vai ser consertado, o que está no chão vai ser levantado. Aleluia! O oleiro começou a trabalhar com barro. Aleluia! Tudo que Jesus fazia era espiritual. Jesus não fazia nada por fazer. Tudo que ele fazia tinha um símbolo espiritual. Ele começa a ungir os olhos do homem com barro, a dizer em outras palavras: meu filho, eu sou o oleiro, não sei o que te quebrou, não sei o que fizeram contigo, mas eu estou aqui para corrigir, tirar a vergonha da tua vida, tirar a tristeza da tua alma, te tirar da depressão, para te dizer que comigo tens manto novo, comigo tens uma nova história. Não és pecador, eu vim morrer por ti, eu vim me entregar por ti, para te dizer: em Cristo és nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Há pessoas que estão aqui, estão quebradas. Fisicamente têm uma aparência, mas interiormente estão quebradas, estão amarguradas, estão desanimadas, estão oprimidas. Mas nesta noite, como ungida do Senhor, nesta noite, o que está quebrado na tua vida, o que está quebrado, o que está a falhar na tua vida, Deus me trouxe aqui para te dizer: o oleiro chegou, e quando ele chega, cada peça vai se encaixar. Quando ele chega, cada metade vai se encaixar. Ele não vai procurar novo material, é mesmo na tua vida, com aquilo que tens, que ele vai consertar. Aleluia! Jesus untou os olhos, querida igreja, e eu comecei a ver por que a saliva. Por que a saliva? Você sabe que a saliva tem a função de degustar e de
e de mastigar, né? Tem um termo, degustar e moer os alimentos, amém? O termo não é esse, mas a igreja entendeu. A saliva tem a função de moer, desfazer os alimentos e tem a função também de proteger a boca contra bactérias. Essa é uma das funções da saliva. E outra coisa que eu estudei, a saliva é produzida na língua. A saliva é produzida na língua. A língua é um dos órgãos mais considerados pela palavra como mais perigoso. É pequeno, mas na língua tem o poder da vida e da morte. Aí você começa a entender por que Jesus tirou a saliva da boca. Aí comecei a estudar mais. A saliva, 99,5% da saliva é água. Está a entender, igreja? 99,5% da saliva é água. A água é produzida através da saliva. Quer dizer, a saliva é mais água do que outra coisa. Agora entenda comigo, igreja. A língua é o órgão onde a saliva é produzida. A língua é responsável também pela palavra, pela fala. Aí vamos entrar mais um pouco. A Bíblia está a dizer no primeiro livro que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Agora a língua onde Jesus tirou a saliva, é aonde a língua com a saliva vai produzir a palavra. A palavra, a palavra. Aí você vai entender. Jesus começa a trabalhar com a saliva. Maior parte da saliva, 99,5% é água. Eu não sei, mas você vai ler o livro de João. Tem muitos capítulos que Jesus trabalhou com água. Lembra-te na festa, nas bodas de Canaã, quando o vinho acabou, Jesus falou nos serventes: vem, enchei com água. Quando encheram com água, quando chegou lá já era vinho. Vamos para o capítulo 3 de João. A Bíblia está a dizer: um certo homem, Nicodemos, príncipe dos judeus, foi ter com Jesus e disse: mestre, Rabi, sabemos que és enviado de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que fazes se não for enviado por Deus. Jesus respondeu: Nicodemos, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Nicodemos está a perguntar: mas Jesus, como eu sendo velho vou nascer de novo? Vou entrar porventura no ventre da minha mãe? Jesus olhou e disse: Nicodemos, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Entramos para o capítulo 4. A Bíblia está a dizer que passando pelo poço de Betsaida, aonde o anjo descia e agitava as águas, quem entrava na água era curado. Quem entrava na água era curado. Ainda no capítulo 4. Certo dia era necessário passar por Samaria. E quando passou por Samaria, foi até um poço, poço de Jacó. Sentou lá e disse: mulher, me dá água. Mulher está a falar: eu que sou samaritana, você é judeu, estás a me pedir água por quê? Jesus falou: mulher, se soubesses quem te pede água para beber, tu lhe darias e ele te daria a água da vida.
Aleluia. Aquela mulher está a dizer: Senhor, onde está esta água? Jesus está a dizer: aquele que beber da água que eu lhe dou, se fará nele rios de água viva. Por isso ele diz na palavra: aquele que tem sede, venha e beba. E quem beber da minha água, nele e crer, nele se farão rios de águas vivas. Aleluia. Você está entendendo o poder da água? Jesus não faz nada à toa, minha irmã. Jesus não faz nada à toa. Vai ler a água. Ainda só estamos a falar de água. Ainda só estamos a falar de água. Ele disse: quem tiver sede, bebe. Por isso é que ele pega na água que era saliva, junta com o pó, junta com a terra. A terra, por quê? Você sabe como se chama o primeiro Adão? Adão, homem vindo do pó da terra. Jesus disse: vou entrar um pouco na criação, vou trabalhar. Do pó vieste, do pó tornarás. Pegou no pó, misturou com água. No princípio o Espírito se movia sobre as águas. Quando a terra mistura, o Espírito começou a se mover. Jesus falou: estás curado. Jesus começou a entrar na criação. Vieste do pó, vou trabalhar com pó, para te mostrar que eu trabalho. Vou trabalhar com a tua origem. Esse ano de 2023, minha irmã e meu irmão, se prepara. Deus está arranjando uma nova fórmula para trabalhar na tua vida. Esse ano de 2023. Saliva, água, terra, do pó vieste. Começou a trabalhar, começou a fazer a mistura, começou a ungir os olhos. Aquele homem começou a crer, porque não há ninguém que tem contato com a água que, se tiver morto, não viverá. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê, ainda que estiver morto, viverá. Por isso ele diz: a água que eu vos der, quem tomar não mais terá sede. Por isso é que nós entendemos, há algumas sedes que temos, é porque ainda não matamos com a água certa. Porque ele está dizendo, neste ano de 2023, liberdade. Eu tenho a água que mata a sede espiritual. Eu tenho a água que mata a sede emocional. Eu tenho a água que mata a sede financeira. Você que tem sede, venha, 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 venha e beba. Se estás no papel daquela mulher samaritana, é porque ainda não mergulhaste nas águas da vida. Essa sede que você tem não é sede de homem. Essa sede não é sede de dinheiro. Essa sede não é sede de filho, é sede da água viva. Quando você beba a água viva vai localizar aonde o meu filho Silvio precisa de uma restauração. Quando você beba a água viva, a água vai descer, vai olhar para o teu bolso. Essa menina, essa mulher precisa de dinheiro. Quando você beba a água viva, vai localizar o teu dedo, vai dizer: não podes continuar solteira. Quando você beba água viva, toda enfermidade vai ter que sair. Quando você beba água viva, toda praga familiar vai ter que sair. Quando você beba água viva, toda esterilidade.
João está a dizer: aquele que desceu dos céus domina sobre todos. Quem é da terra fala e faz as coisas que é da terra, mas aquele que desceu do céu, aquele cego não sabia, ele estava com aquele que é o mais alto dos mais altos, aquele que declara na sua palavra que no lugar de vergonha te darei dupla honra, aquele que declara: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. O cego se encontrou com aquele que declara: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quando ele teve contato com o ser espiritual, quando ele teve contato com a água viva, de repente começou a ver. Então a lhe perguntar: mas não é esse que era cego, que mendigava? Ele está a responder, ele próprio agora já consegue responder: sou eu. Quando perguntaram quem pecou, foi ele ou o pai, estava calado, mas depois da água chegar, ele se levantou. Estão a perguntar quem é ele, não é o cego. Ele está a olhar e a dizer: já recebi poder e autoridade, já não sou envergonhado, agora sou cabeça. Sou eu. Levantei a cabeça, porque quando a água desce, aleluia, sou eu olhando para eles sem medo. Antes estava mudo, era só cego, mas não conseguiu responder. Mas depois, esse ano de 2023, depois dessa atividade, minha irmã, esse ano de 2023, depois desse jejum, a palavra que você nem vai acreditar que está saindo da tua boca, há dinheiro que vai chegar que nem vais acreditar, há bênçãos que você própria, aleluia, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor. A Bíblia fala que ele foi curado. Agora, igreja, entenda, no livro de Mateus, que nós lemos, outro cego, também era cego, trouxeram o homem até Jesus. A Bíblia fala que Jesus pegou, tirou o homem, afastou, das pessoas que lhe levaram, lhe levou para longe. Por quê? Que Jesus não fez como no outro, curou aonde estavam pessoas, porque Jesus fazia isso. Jesus não tinha medo nem vergonha de nada. Jesus podia curar aquele cego, mas a Bíblia está a dizer: Jesus pegou e levou longe da aldeia, a um lugar aonde só estavam os dois. Aí eu comecei a entender: há momentos da tua vida que Deus vai ter que te tirar de alguns ambientes que te contaminam. Há momento da tua vida que Deus vai te afastar de pessoas que te contaminam. Não é porque Ele quer que você se sinta sozinho e sozinha. Não, é para que o nível do que Ele quer fazer na tua vida, não podes estar num ambiente contaminado, porque aquelas pessoas ali acreditavam que quem é cego, quem é doente, deficiente, é pecador, e acabavam afetando a mente daqueles cegos, daqueles doentes. Então Jesus, como já conhece cada filho seu, disse: não, para trabalhar com esse não pode ser neste ambiente contaminado. Vou lhe levar para um lugar à
parte para que a glória de Deus se manifeste. E a Bíblia está a dizer que quando Jesus levou o cego à parte, a Bíblia fala que ele pega novamente na água, na saliva, pegou na saliva, colocou nos olhos e perguntou: homem, o que vês? A Bíblia está a dizer que o homem disse: vejo homens, mas vejo como árvores. Aleluia. Vou entrar aqui rapidamente. A Bíblia está a dizer: aleluia. A Bíblia fala então, versículo 22, e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Vejo os homens, mas vejo como árvores que andam. E a Bíblia está a dizer: depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Igreja, a Bíblia está a dizer que Jesus pega novamente na saliva e coloca nos olhos deste cego. A Bíblia fala que Jesus lhe pergunta: o que estás a ver? Ele levantou os olhos e disse: vejo homens, mas vejo como árvores. E a Bíblia está a dizer que Jesus o fez olhar para cima. Jesus o fez olhar para cima e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. A minha questão começa quando Jesus coloca cuspe nos olhos daquele homem. Quando Jesus coloca cuspe naquele homem e pergunta: o que estás a ver? A Bíblia diz que ele estava a olhar para o alto, mas viu homens como árvores. Aí Jesus lhe fez olhar para cima. E quando ele olha para cima, a Bíblia fala que é restaurado. Sabe o que eu entendi, igreja? É que aquele homem estava a olhar para o alto, mas não estava a olhar para cima. Há muita gente que está aqui na igreja, está a olhar para o alto, mas não está a olhar para o de cima. Porque olhar para o alto não significa olhar para o de cima. Entenda, igreja. Jesus, quando coloca o cuspe, a Bíblia fala que aquele homem estava a olhar para o alto, mas mesmo a olhar para o alto, não estava a ver nitidamente. Mesmo olhar para o alto, ele não via bem. Aí Jesus lhe diz: olha para cima, porque o céu reina. E quando você olha para cima, qualquer cegueira espiritual e emocional tem que cair por terra. Por isso é que quando aquele coxo estava na Porta Formosa, a Bíblia fala: olhou para Pedro e João, esperava receber alguma coisa. Ele já estava a olhar para Pedro e João, mas Pedro olhou para ele e disse: olha bem para mim, olha bem, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, você não está a entender. Uma coisa é olhar para o alto, outra coisa é olhar para cima. Aquele homem só estava a olhar para o alto, não estava a olhar para cima, porque quando você olha para cima, aleluia, igreja, entenda com esse cego. Aquele homem, quando Jesus pegou cuspe, lhe meteu nos olhos. Aquele homem que era cego está a dizer: Jesus, não estou a ver bem. O próprio Jesus lhe tocou
está a perguntar, estás a ver quê? Está a dizer, Jesus, não estou a ver bem. Aí Jesus olhou e disse, não, isso não é cegueira física, é cegueira espiritual. Então, como é cegueira espiritual, vamos tratar de outra forma. Olha bem para cima, abre os teus olhos. Há muita gente que está aqui, mas fisicamente tem o olho aberto, espiritualmente está com o olho fechado. Você está a olhar para o alto, mas não está a olhar para cima, minha irmã. Eu estou a pregar para alguém nesta noite. É momento de abrirmos o olho espiritual. Não olha para o alto, olha para cima. Elevo os meus olhos para os montes, é de lá que virá o meu socorro. Eu estou a pregar neste lugar, igreja. É momento de olhar para cima. Quando você olha para cima, o de cima tem que se manifestar. Aleluia. Uns estão a dizer, estou a orar muito, não estou a ver nada. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia está a dizer, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. A Bíblia fala, se pedires alguma coisa, orando e crendo, recebereis. Como é que você não está vendo nada? Me fala ainda se estás a olhar para o alto ou estás a olhar para cima. Há muita gente neste lugar, só está a olhar para o alto, toda hora a reclamar. Não chega, não acontece, não tenho, não posso. Minha irmã, não olha para o alto. O alto vai te enganar. Olha para o de cima, olha para o cima. Quando os teus olhos estiverem fixos naquele que é de cima, o céu e a terra vão ter que se mover. Quando o teu olho está no de cima, alguma coisa tem que acontecer. Aleluia. Se você não está a ver nada, você ainda está a olhar para o alvo errado. Aleluia. Eu preguei isso na vigília de mulheres. Igreja, houve uma mulher que há 18 anos andava encurvada. A Bíblia fala que durante 18 anos aquela mulher viveu com aquela enfermidade. Aquela mulher estava encurvada. Quem anda encurvado não consegue enxergar quem está em cima. Quem anda encurvado não consegue fazer as coisas que os que estão de pé conseguem. Aí quando Jesus aparece para aquela mulher, Jesus viu isso não é natural, é um espírito. Jesus disse, ergue-te, mulher. Quando a mulher passou da posição que estava e se ergueu, aquela mulher começou a ter acesso a coisas que quando estava cega espiritualmente ou encurvada não conseguia ver. Por isso é que Jesus lhe disse, ergue-te, porque Deus nos fez para andar com a cabeça a olhar no de cima. Por isso a Bíblia está a dizer, não pensai nas coisas da terra, pensai nas coisas do alto. Por quê? Porque Deus nos fez para andar com a cabeça a pensar nas coisas do alto. Será que eu posso profetizar para alguém nesta manhã, nesta noite, minha irmã? 2023, já andamos muito com a cabeça para baixo, já andamos muito a olhar só para o alto, mas 2023 estou a profetizar, mulher e homem, levanta, olha para cima, o de cima não envergonha, olha para cima, o de cima não te esquece, olha para cima, o de cima não falha, olha para cima, o de cima não abandona, olha para cima, o de cima não exclui, olha para cima. Aleluia. É tempo
olhos para cima. Começa a analisar a tua vida. Estás a olhar para o alto ou estás a olhar para cima? É impossível você olhar para o de cima e teus olhos não se abrirem. É impossível você olhar para o de cima e não acontecer nada. Se a própria Bíblia está a dizer: aqueles que esperam no Senhor correrão voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se cansarão. Se a igreja a Bíblia está a dizer que quando olhas para cima, ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, eu não me esquecerei de vós. A Bíblia está a dizer: quando você olha para o de cima, ainda que estiveres morto, viverás. Quando você olha para o cima, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pediste ou pensaste. Quando olhas para o de cima, alguma coisa, ei, igreja, 2023, eu estou revoltada. Esse ano os milhões ou feiem. 2023, ou a casa própria vem, ou vem. 2023, ou o casamento vem, ou vem. 2023, ou as nações me esperam, ou esperam. 2023. O céu tem que se mover. Aleluia. A Bíblia fala em Atos, quando os discípulos oravam, o lugar que oravam começou a se mover. Quando os discípulos oravam, de repente veio um vento impetuoso. Esse ano de 2023, essa atividade de 12 dias, o de repente vai chegar na tua vida. Esse ano de 2023, na tua vida emocional, já está a se mover alguma coisa. Este ano de 2023, teu casamento vai se mover, o dinheiro vai se mover, o filho vai se mover, os negócios vão se mover. Eu profetizo na tua vida, esse ano algo vai. Aleluia. Deus não nos chamou para ficar estáticos. Olha só no alvo certo. Aleluia. Olha só no alvo certo. Não é no alto, é no de cima. Aleluia, igreja. Olha no alvo certo. A Bíblia fala, enquanto ele olhou no de cima, automaticamente foi restaurado. Quando ele prestou atenção no de cima, quando aquele coxo olhou bem para Pedro, antes só estava a olhar para o alto à espera de receber dinheiro. Pedro disse: olha para nós, vais ver que o de cima, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se olhares bem para mim, vais ver o Cristo que está aqui, e a graça que eu tenho vai passar para a tua vida, porque se olhares com os olhos espirituais, verás o céu se mover. Aleluia. Foi curado. Aquele cego de nascença foi curado. A Bíblia fala, Jesus lhe mandou no tanque de Betsaida, no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. A Bíblia está a dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que também enviou. O enviado de Deus mandou ir no enviado lugar. Foi uma combinação dos enviados.
Esse ano de 2023, minha querida irmã, meu querido irmão, o enviado de Deus, no enviado liberdade, porque aqui também é um lugar, aqui também é um lugar enviado para casamentos, enviado para abrir madres, enviado para curar, enviado para levantar milionárias, enviado para levantar milionários, enviado para quebrar jugos, enviado para libertar. Quando você entra no lugar enviado, com Jesus enviado, 2023 será um ano de testemunho. Eu estou a pregar, igreja. 2023 será um ano de testemunhos. Eu não sei, você pode ficar sentado, mas eu estou a crer. 2023 será um ano de testemunho, porque quando o enviado chega, tem que haver testemunhos. Se coloca de pé. Se coloca de pé, você que está sentado. Vamos todos nos colocar de pé. Aleluia. O Senhor está neste lugar. O Senhor está neste lugar. Você não vai sair do mesmo jeito nesta atividade. Creia só. O enviado já chegou no lugar enviado. O enviado está a agitar as águas. A água fala do Espírito Santo. O Espírito Santo. Por isso é que João vem antes de Atos, porque em João Jesus já estava a anunciar a descida que viria em Atos dos Apóstolos, porque a água fala do Espírito. Eu estou a pregar nesta noite. As águas já estão agitadas. O Espírito já está a se mover. O Espírito está a localizar onde há problema, onde há maldição, onde há pobreza, onde há miséria. Nesta noite, hoje mesmo, seja quebrado, seja quebrado. Alguém levanta as suas mãos nesta noite. Leberebo shakata rabariko labasona. Naima labashere mereko rabarakata lamakala. Mereberi parabariko charada basura. Leke tereme rebo sharabaruda bakala. Amtoro boshina rabakala basura. Elebere karapakata bakala. As águas estão a ser agitadas nesta noite. As águas estão a ser agitadas. Aqueles que são espirituais, que sabem identificar, o Espírito está a se mover neste lugar. O Espírito, há correntes nesta noite, há correntes que serão quebradas, há espíritos que serão anulados. Erga a tua voz, erga a tua voz. Alguém está a orar, alguém está a orar. Ergue a tua voz. É você que está a orar. É você que está a orar. Quando você identifica o ambiente, igreja, mergulha mesmo. Mesmo que o teu corpo estiver cansado, mesmo que a tua voz estiver desgastada, mas diga: Pai, nesta noite eu não te largarei. Diga: Pai, nesta noite algo tem que se mover. Nesta noite algo tem que se mover. De segunda a segunda a tua vida não pode ser a mesma. Algo tem que se mover. Quando Ele chega, algo tem que se mover. E o dia é hoje. Eu estou a dizer, o dia é hoje. Diga comigo: Pai, meu Pai, meu Pai,
Nesta noite, todo o espírito